E aí, tudo bem com você? Tá pronto para mais um vídeo? Antes, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal e para que você acione o sininho das notificações para receber novos vídeos. Que Deus te abençoe. Paz! Olá, tudo bem? Estamos no quarto vídeo da nossa série Infectados pela Esperança. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema E quando não há esperança? É uma pergunta. E quando não há esperança? E quando tudo está perdido? E quando nada dá certo? E quando a gente não sabe mais o que fazer? É possível ter esperança? Eu quero ler com você uma história da Bíblia que fala sobre isso. E essa história está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 43, que diz: Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com médicos todos os seus recursos. Porém, veio por detrás dele, ele tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e tu dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa é a história da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava em uma cidade e todas as cidades que Jesus passou, uma grande multidão se reunia para vê-lo, para segui-lo, para ouvir as suas palavras ou para receber curas e milagres. Jesus estava caminhando entre a multidão, indo para a casa de Jairo, que era um sacerdote de uma sinagoga que ficava naquela cidade. A filha de Jairo estava muito doente. E Jairo, assim que Jesus chegou naquela cidade, ele correu até Jesus e pediu para que Jesus fosse até sua casa, para que ele pudesse orar pela filha de Jairo, para que ela fosse curada. Só que até chegar à casa de Jairo, tinha uma grande multidão no meio do caminho. E Jesus ia passando por entre a multidão. E eu até imagino o desespero de Jairo, afinal era sua filha. Ela tinha 12 anos de idade, estava muito doente. E era uma enfermidade tão grave que somente Jesus poderia curá-la. Eu imagino ali o desespero de Jairo tentando apressar os passos de Jesus para que ele chegasse logo em sua casa. Mas a multidão, diz a Bíblia, que apertava Jesus. As pessoas queriam falar com Jesus, tocar em Jesus, queriam que Jesus orasse por elas, queriam que Jesus ministrasse cura e salvação na vida delas. E entre aquela multidão estava essa mulher. A Bíblia não diz qual é o nome dessa mulher, só diz que ela sofria de uma hemorragia interna há 12 anos. Alguns autores chegam a dizer que essa mulher sofria de um descontrole no seu ciclo menstrual. Outros já disse que ela sofria de uma doença rara que faz a pessoa sangrar compulsoriamente. Mas fato é de que essa mulher tinha uma doença. E a Bíblia diz que essa mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos, com tratamentos, com remédios para poder resolver o seu problema. Mas nada disso adiantou. Talvez aquela mulher já tinha perdido as esperanças. Talvez não, provavelmente sim. Imagine você ficar 12 anos com uma doença e você toma remédio e você faz exames e você consulta vários médicos e ninguém descobre o que você tem. Nenhum tratamento te cura, nenhum remédio te faz ficar bem dessa doença. Claro que você vai perder as esperanças. Claro que você vai ficar triste, vai até entrar em depressão. E uma outra coisa muito importante é que essa mulher, por ter esse problema, ela sofria preconceito da sociedade. Porque naquela época, as mulheres que menstruavam eram consideradas impuras pela tradição judaica. E ela, tendo um descontrole no ciclo menstrual ou um sangramento raro, aquela mulher era considerada também impura pela sociedade judaica. Então ela não podia sair na rua, ela não podia falar com os vizinhos, não podia ir no mercado, não podia nem trabalhar, não podia nem ter contato com seus familiares. Quem sabe ela era casada ou era mãe. Então a vida dessa mulher era muito difícil por conta dessa doença, por conta desse problema. Então com certeza ela já tinha perdido as esperanças. Com certeza
Ela estava num estado de desespero, de agonia e de dor. Quem sabe essa mulher até pensou em se matar. Porque uma pessoa com uma doença dessa, sangrando todo dia durante 12 anos, gastou todo o seu dinheiro, uma pessoa nessa condição, você acha mesmo que ela vai ter esperança? Você acha mesmo que ela vai ser otimista? Você acha mesmo que ela vai ter motivos para sorrir? Lógico que não. Então a vida dessa mulher era um sofrimento terrível. Eu imagino todos os dias essa mulher chorando, essa mulher se questionando, não aceitando por que ela estava com aquela doença. Quem sabe essa mulher falava com Deus e perguntava: Senhor, por que eu estou com essa doença? Senhor, me cura dessa doença. Senhor, por que nenhum médico consegue descobrir o que eu tenho? Talvez essa mulher tomava antidepressivo, tomava calmante para dormir, tomava chá para tentar descansar e ter um pouco de paz. Mas um dia, essa mulher ficou sabendo que Jesus estava passando pela sua cidade, pelo seu bairro. E ela já tinha ouvido falar que Jesus, ele era todo-poderoso e que ele poderia curar qualquer doença. Ela já tinha ouvido falar que Jesus tinha curado cego, coxo, aleijado, mudo, surdo e tinha até ressuscitado morto. Então essa mulher teve um raio de esperança no seu coração. Essa mulher, por um instante, ela passou a acreditar que havia uma chance para ela. Por um momento, essa mulher creu que era possível que ela fosse curada da sua doença, porque na sua cidade estava passando aquele que tem poder até sobre a morte. Amém? E aí essa mulher, então, resolveu ir até onde Jesus estava, resolveu ir até a multidão, estar entre a multidão, mesmo que a tradição da época dissesse que ela era impura e que ela não podia nem sair na rua. Mas aquela mulher teve a coragem, aquela mulher tinha fé, aquela mulher, mesmo em meio à dor, ela teve esperança. E aí ela foi lá entre a multidão, ela estava entre a multidão ali, esperando Jesus passar pelo lugar que ela estava, e Jesus vinha com os discípulos fazendo um cordão humano em volta de Jesus para que as pessoas não encostassem em Jesus, não tentassem arrancar suas vestes, para que o assédio não fosse tão grande sobre Jesus. Afinal, a fama de Jesus, como diz os evangelhos, havia percorrido todas aquelas regiões. Todo mundo sabia quem era Jesus. Alguns acreditavam que ele era um profeta, outros acreditavam que ele era um curandeiro, outros acreditavam que ele era o filho de Deus, outros acreditavam que ele seria o rei de Israel, e alguns poucos acreditavam que Jesus ele era o Salvador. Mas fato é de que a notoriedade do ministério de Jesus havia alcançado todas aquelas regiões. Então todo mundo sabia quem era Jesus. Jesus era quase que um popstar, era quase que um artista famoso, uma celebridade. E os doentes, principalmente, afluíam à presença de Jesus, porque sabiam que Jesus tinha poder para curar qualquer enfermidade. Então lá estava aquela mulher no meio daquela multidão, mesmo com a sua doença, mesmo tendo que lidar com preconceito. Talvez ela se disfarçou para ninguém ver ela. E quando Jesus passou, ela tocou na orla da veste de Jesus. As vestes dos homens naquela época eram vestidos bem longos. E na barra dos vestidos tinha algumas linhas trançadas, que eram chamadas de orla. A mulher tocou naquela linha que estava na barra das vestes de Jesus. E Jesus sentiu o toque. E o texto diz que ele parou. E quando ele parou, os discípulos pararam. A multidão deve ter parado. Todo mundo ficou em silêncio. E talvez naquele momento ali, a mulher pensou: toquei nele, ele percebeu. E agora, o que eu vou fazer? Eu sou impura, eu toquei em um homem, eu toquei numa pessoa, agora ele é impuro também. Que besteira que eu fiz. É melhor sair correndo daqui, é melhor voltar para casa. Ninguém pode fazer nada por mim, não tem cura para minha doença. Eu vou sofrer e vou morrer. Mas Jesus parou. E quando Jesus parou, sabe o que ele fez? Ele perguntou: quem me tocou? E aí imagina que algumas pessoas devem ter rido. Os apóstolos devem ter rido. Pedro, como diz o texto, deve ter rido e pensar e dito, como está escrito: Jesus, tem um monte de gente aqui. Tá todo mundo te apertando, todo mundo te tocando, todo mundo te encoxando. Como é que o senhor pergunta quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou diferente. Porque o toque daquela mulher foi um toque de esperança, foi um toque de fé. Não foi um toque comum de alguém que só queria tocar em Jesus porque ele era uma celebridade. Não, foi um toque de fé, foi um toque de esperança, foi um toque de confiança, foi um toque de alguém necessitada de um milagre. Foi um toque de alguém que queria mais do que a cura para sua hemorragia. Aquela mulher queria paz. Ela não tinha paz. Ela não conseguia deitar a cabeça no travesseiro e dormir.
Aquela mulher queria paz. Aquela mulher queria descanso para sua alma. Aquela mulher queria motivos para sorrir. E Jesus sabia disso quando ela tocou na orla do seu da sua veste. E a história diz que Jesus perguntou quem me tocou e a mulher se apresentou. Eu imagino a multidão olhando. E é fulana que mora na rua tal, na casa tal, que está impura, que está com esse problema lá, com essa doença que ela sangra direto. O que essa mulher está fazendo aqui? Alguém vai ter falado, ó, vamos apedrejá-la como diz a nossa lei, porque ela é uma mulher impura e tocou em um homem. Não pode, isso é pecado, isso é sacrilégio, que imoralidade, que absurdo. E Jesus olhou para ela e disse, filha, vá em paz, a sua fé te salvou, você está curada. E você está curada não só da sua doença, mas você está curada da falta de esperança no seu coração, você está curada da depressão, você está curada da falta de paz, você está curada do pessimismo. Filha, o seu coração está curado, a sua alma está restaurada, o seu espírito está fortificado, vá em paz. E aquela mulher foi curada por Jesus. Quando não há esperança, o que fazer? Sabe o que temos que fazer? Recorrer ao autor da esperança. Sabe quem é o autor da esperança? Jesus. Quando o dinheiro acaba, quando o desemprego bate, quando a doença vem, quando o casamento está em crise, quando os amigos te abandonam, quando a pandemia de um vírus te deixa desesperado e com medo, quando não há mais esperanças, recorra ao autor da esperança, Cristo Jesus. Porque assim como ele curou aquela mulher e devolveu a esperança, devolveu a fé, devolveu a confiança àquela mulher, restaurou não só a saúde fisiológica daquela mulher, mas restaurou a saúde mental dela, a sua saúde emocional, restaurou a sua vida por completo. Jesus pode fazer a mesma coisa na minha vida e na tua vida. Porque Jesus é Deus. E como Deus, ele pode todas as coisas. E não há barreiras, não há dificuldades, não há problemas, não há doença. Não há nada que Jesus não possa curar, não possa restaurar, não possa transformar. Amém? Fique com essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe. Paz.